Olá! Acompanhe a partir de agora a transmissão da sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Essa sessão, excepcionalmente, é realizada na manhã de terça-feira, dia 11 de março. Havendo quórum legal e presente Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a essa egrégia Câmara para aprovação a ata da 5ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. A ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente, comunicações da presidência e sorteios de processo. Nós gostaríamos de já antecipar o resultado da reunião administrativa de ontem, que tendo em vista a posse solene nas diretorias da Atricom e do Instituto Rui Barbosa, que ocorrerão no dia 26 deste mês, e também um ciclo de debates patrocinado pelo TCU, que inicia no dia 25, inclusive com a apresentação dos resultados das auditorias coordenadas na área de educação, que o nosso Tribunal de Contas participou, também a apresentação consolidada dos índices de qualidade e agilidade patrocinados pela Atricom, que será apresentada também essa consolidação durante o seminário. As sessões das câmaras, em especial da primeira Câmara, será antecipada do dia 26 para o quarta-feira para o dia 24, segunda-feira, às 13h30. Já solicitamos que o secretário das sessões faça a devida comunicação. Também lembrar aos senhores conselheiros que neste mês de março vencem os principais prazos das prestações de contas anuais do exercício de 2011, para que nós possamos, como fazemos todos os anos, cumprir rigorosamente os prazos constitucionais. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Presidente, bom dia a todos. Conselheiro Rodrigo Chamon. Da ciência, que decidi monocraticamente, pela citação 30 dias no processo 5053-2013, Câmara Municipal de São Roque do Canaã, notificação 30 dias, processo 3224-2013, Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, notificação 30 dias, processo 6355, Prefeitura Municipal de Irupi, comunicação de diligência 5 dias, processo 2393-2010, Câmara Municipal de Itaguaçu, comunicação de diligência 30 dias, processo 0442-2014, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Continua franqueada. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Dá boas-vindas ao eminente conselheiro Rodrigo Chamon, né? É sempre bom tê-lo conosco. Senhor presidente, eu estou solicitando a inclusão em pauta de dois processos. Processo 819-2013, Prefeitura de Iguaçuí, uma aposentadoria. Um processo com urgência, pessoa cometida de doença. Processo 1523, incontroverso. Processo 1523-2004 é uma representação da 5ª Secretaria de Controle Externo. Processo com cautelar. Considero os processos inclusos em pauta. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer o uso da mesma, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Nós não temos apreciação de medidas cautelares e urgentes.
Eu tenho, senhor presidente. Palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Processo 1523/2014, representação da 5ª Secretaria de Controle Externo, cujo presidente de auto de representação com pedido de concessão de medida cautelar formulada pela 5ª Controladoria de Controle Externo deste egrégio Tribunal de Contas sob protocolo 03127, acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, referente a edital tomado de preço 02/2014, com data de abertura prevista para as 9 horas de hoje, 11/3/2014, objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria. A representante, em síntese, argumenta que da leitura do objeto da contratação depende que o serviço é de natureza permanente, contínua e típica de serviço público efetivo, caracterizando a necessidade de contratação mediante concurso público, na forma do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Alega ainda que a contratação pretendida apresenta-se como terceirização maculada de ilicitude de atividade permanente da administração municipal. Por fim, requer o conhecimento, recebimento e processamento dessa representação, bem como liminarmente seja suspensa a homologação da tomada de preço 002/2014. Aí eu decido, estou traçando a questão dos pressupostos da cautelar. Em caso, resta demonstrado fumus boni iuris pela ponderabilidade do direito alegado, em razão da potencial afronta ao Instituto do Concurso Público, posto que no juízo de cognição sumária parece haver sobreposição de atribuições relativamente a atribuições constantes dos profissionais da área contábil e da empresa que se pretende contratar. Eu já concedi cautelar até nesse sentido aqui o ano passado. Soma-se mais ainda, perículo mora, consubstanciado aqui no fato de que, havendo suspensão da homologação do certame, isso impedirá a contratação de empresas para que assim não reste sobreposição de atribuições, impedindo assim prejuízo à municipalidade com a existência de serviços iguais direcionados a um mesmo resultado. Em razão disso, eu estou citando, inclusive, jurisprudência do TCU, que concedeu no processo TC 018-379 de 2009, havia sido concedido cautelar com a recomendação de evitar duplicidade de serviço. Estou conhecendo da representação, concedendo provimento liminar inaudito altera parte, a fim de prevenir a ocorrência de dano erário, na forma prevista no artigo 1º, inciso 15, Lei Complementar 621 de 2012, para com isso determinar o prefeito municipal de Santa Leopoldina, por seu representante legal, o senhor Romero Luiz Indringer, que assim proceda, suspenda a homologação, apenas homologação, da tomada de preço 02/2014, relativa à contratação de empresa especializada. Por fim, determinam, com base no artigo 125, Lei Complementar 621 de 2012, notificação do senhor prefeito municipal, o senhor Romero Luiz Indinge, bem como presidente de comissão de licitação, Leomar Lauretti, secretário de comissão, Edson Pires Pinto, e demais membros da comissão, a senhora Liliane Lepaus Armelário, senhora Miriam Carlos S. Bintencourt e o senhor Wanderson Vieira, para que o prazo de 5 dias apresente documentos justificativos pertinentes, encaminhando cópia da presente representação. Determinei a Secretaria-Geral das Sessões que efetivasse a comunicação urgente no dia de ontem, à tarde, mediante facsímiles, em face da possibilidade da abertura imediata e demais atos posteriores que levassem à homologação. Dando-se ciência ao representante do Ministério Público de Contas, após remetam-se os presentes aos área técnica desta corte para instrução regular. Foi a cautelar concedida, que eu estou submetendo ao plenário a de referendo. Senhor presidente, retorno a palavra a Vossa Excelência. Nós vamos colocar o processo em discussão. Só uma pergunta ao conselheiro relator: se foi possível, mesmo em juízo de cognição sumária, verificar se há uma estrutura minimamente capaz de realizar os trabalhos rotineiros da contabilidade, uma estrutura permanente da prefeitura? Eu tive essa preocupação, inclusive, porque nós já tratamos essa matéria aqui no plenário, conselheiro. Aí o que eu fiz? Eu suspendi apenas a homologação, porque foi um prazo curto para prestar informações em 5 dias, com comunicação imediata já realizada ontem, o prazo já está contando para eles. Então, dá tempo para a gente avaliar essa questão que exatamente não está devidamente instruída. Com as informações, a gente tem uma informação mais tranquila. Então, vou acompanhar a decisão do relator.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocar o processo em votação. O conselheiro Rodrigo já votou. Também acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou o processo 1523/2014, referendo plenário cautelar concedida, conhecida a representação, provimento cautelar nos termos do voto do relator, notificação prazo de 5 dias. Leitura de acórdãos e pareceres. Nós temos vários acórdãos hoje. Acórdão TC 091/2014, processo 3248/2013, Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo, IDUB, prestação de contas anual exercício 2012, responsável Helena Zorzal, ementa, prestação de contas anual exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivamento. Acórdão 092/2014, processo 2767/2013, Instituto João Santos Neves, prestação de contas anual 2012, responsável José Edil Benedito, ementa, prestação de contas anual exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivamento. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para proceder à leitura dos acórdãos. Acórdão 33/2014, Primeira Câmara, processo 2696/2013, Fundo de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 34/2014, Primeira Câmara, processo 2847/2013, prestação de contas anual, Hospital Doutora Rita de Cássia, exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 32/2014, Primeira Câmara, processo 2695/2013, prestação de contas anual, Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 35/2014, Primeira Câmara, processo 5037/2013, relatório de gestão fiscal, Câmara Municipal de São José do Calçado, primeiro quadrimestre de 2013, arquivar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio da Silva para a leitura de acórdãos. Obrigado, senhor presidente. Acórdão TC 075/2004, processo TC 2293/2013, Fundo Penitenciário Estadual, PCA exercício 2012, responsável Ângelo Roncalho de Ramos Barros e André Albuquerque Garcia, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão TC 076/2014, Primeira Câmara, processo TC 2762/2013, Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PCA exercício 2012, Ademir Santos Cardoso, José Teixeira e Silva Neto, contas regulares, quitação, arquivar. Por último, acórdão TC 093/2014, processo TC 5784/2012, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, RA, exercício 2011, responsável Francisco Alcemir Rosseto, atos regulares, quitação, recomendações, arquivar. Retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Agradeço as leituras. Tivemos muitos acórdãos hoje. Parabéns às equipes dos gabinetes dos conselheiros e aos relatores. Passemos à fase de julgamentos dos processos em pauta. Começamos com o processo 1264/2012, uma representação, tomada de conta especial, representante João Pinheiro Alves e outros, representado o Wilson Efren Silva, presidente da Câmara Municipal, exercício 2011. Houve o julgamento pelo ressarcimento. Foi feito o ressarcimento, mas com valor um pouco diferente do valor devido.
Então, nós estamos notificando o responsável para que ele proceda ao ressarcimento da diferença correspondente a 40,15 VRTS, no prazo de 30 dias, na forma preconizada pelo Ministério Público. O próximo processo é o processo TC 1696-2011, Câmara Municipal de Santa Leopoldina, prestação de contas anual exercício de 2010. Nós estamos acompanhando em toto a área técnica e o Ministério Público de Contas, votando pela irregularidade das contas do senhor Darley Janci Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, exercício 2010, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal, artigo 84, inciso 3, alíneas C e D, da Lei Complementar 621, abertura de créditos adicionais através de instrumento impróprio, com aplicação de multa correspondente a 1.500 VRTE, ao responsável rejeitar as razões justificativas de julgar irregulares as contas do senhor Nicolau Ângelo dos Santos Calimã. Pareceres jurídicos tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal, artigo 131 e artigo 135 da Lei 621, em função da responsabilidade solidária pela prática de irregularidade descrita no item 322 deste voto, com aplicação de multa correspondente a 1.000 VRTE. Acolher razões justificativas e excluir da presente relação processual as senhoras Maria Isabel Calote, Jéssica Siller Neves e Mike Miller Stand, membros da Comissão Permanente de Licitação, na forma do parágrafo 3º, artigo 207 da Resolução 261/2013, e as devidas recomendações. Não há divergência, e tendo em vista que os fatos ocorreram antes da vigência da nova lei, foi aplicada a lei 32, na aplicação das multas. E, por fim, o processo 2862/2005, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, a denúncia, responsável João Carlos Lorenzoni. Esse processo encontrava-se com vista o conselheiro Rodrigo Chamon, a quem passamos a palavra. Eu já havia devolvido, presidente, houve viagem de Vossa Excelência e minha, e eu estou acompanhando as razões do relator, de Vossa Excelência. Nós tínhamos votado pela procedência da denúncia, mantendo as irregularidades, obra licitada sem projeto básico completo, ausência de designação de representante da administração para acompanhamento e fiscalização do contrato, licitação irregular de serviços e ausência de fiscalização, pagamento de serviços contratados e não executados, e votando pela conversão em tomada de conta especial em face da existência de injustificado dano erário, demonstrado no item 314 deste dispositivo, no valor de R$ 94.437, correspondente a 63.440,79 VRTS, pelo julgamento pela irregularidade das contas do senhor João Carlos Lorenzoni, prefeito municipal de Marechal Floriano, no exercício 2004, pelo ressarcimento ao erário do município de Marechal Floriano, por parte do senhor João Carlos Lorenzoni, no valor dito acima, pela condenação de multa correspondente a 3.000 VRTS, também na forma do artigo da Lei 32 de 93, por cientificar o signatário da denúncia do teor da decisão final. Não há divergência. Bom, relatei o seguinte processo. Processo 1264/2012, notificação... Senhor presidente, Pois não? Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Ah, sim. Como não há divergência, né? Por isso que... Obrigado. Vossa
processo 1264-2012, notificação 30 dias, processo 1696-2011, julgar irregulares, ressarcimento e multa, na forma do voto relator. E, por fim, o processo 2862-2005, converter em tomada de conta especial, julgar irregulares os atos, ressarcimento e multa. Passamos a palavra ao eminente conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo, 3278-2011, tratam os autos de tomada de conta especial, originada de denúncia, relatando possíveis irregularidades na utilização de máquinas pesadas e caminhões pertencentes ao município de Mantenópolis em propriedade particular. O NEC concluiu pela irregularidade, responsável Eduardo Alves Carneiro, prefeito municipal, Roberto José da Silva, secretário de obras, e o particular, João Veríssimo Filho. Sugere-se, em razão do cometimento de infração que causou injustificável prejuízo ao erário, que os senhores citados solidariamente sejam responsáveis pelo ressarcimento do valor de 879,44 VRTE, mais sanção pecuniária. Parecer do Ministério Público, PPJC 1478, segue a mesma linha. Eu estou acompanhando, presidente, apenas com uma pequena divergência, porque eu estou aplicando o artigo 187 e já explico. Eu voto pela procedência da denúncia, julgando a irregularidade, com consequente julgamento pela irregularidade das contas especiais, em função da cessão de veículos, motorista, máquina e operador da prefeitura, a particular, sem a devida autorização legal. Condeno solidariamente os responsáveis, Eduardo Alves Carneiro, prefeito municipal, secretário de obras, João Veríssimo Filho, e secretário de obras, Roberto José da Silva, e o João Veríssimo Filho, particular beneficiado pela cessão, ao ressarcimento equivalente a 879,49 VRTE. Só estou divergindo porque eu passo a aplicar o artigo 187 da Lei 621. Por conta do valor, eu voto pelo arquivamento do presente processo sem cancelamento do débito correspondente, a cujo pagamento os responsáveis, os três, continuam obrigados solidariamente. O que diz o artigo 187? A título de racionalização dos serviços administrativos, de economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal de Contas poderá determinar, em ocorrendo a hipótese, o arquivamento do processo sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja dada quitação. Essa é a minha decisão. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Vou colocar o processo em discussão. Conselheiro. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro, Vossa Excelência está citando 187, votando pelo arquivamento em face do diminuto valor, obviamente em não havendo expediente recursal. Do contrário... Em não havendo, obviamente expediente, né, recursal. Perfeitamente. Obviamente que eu acho que nós evoluiremos para estabelecer um valor... Alçada. Um valor de alçada. Continua em discussão. Em discussão, em votação, o conselheiro Marco Antônio. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra. Processo 2720, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2012, estou acompanhando o entendimento técnico e ministerial, voto para que sejam julgadas regulares as contas do arquivo, exercício 2012, quitação ao responsável e arquive-se.
Processo 2943/2013, Hospital Adalto Botelho, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável José Eduardo Loureiro Jorge, acompanho também a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto para que sejam julgadas regulares as contas do hospital, exercício 2012, quitação responsável. Processo 3321/2013, Hospital e Maternidade Silvio Avidos, prestação de contas anual, exercício 2012. Estou também acompanhando o entendimento técnico e ministerial. Voto para que sejam julgadas regulares as contas do Hospital Maternidade Silvio Avidos. Responsável Marcelo Vacari, exercício 2012, quitação responsável, arquive-se. Processo 2996/2013, Hospital São José do Calçado, exercício 2012. Também estou acompanhando o entendimento técnico e ministerial. Voto para que sejam julgadas regulares as contas do Hospital São José do Calçado. Responsável Leandro Teodoro de Almeida, exercício 2012, quitação. E recomendação ao atual gestor para que providencie os ajustes necessários à regularização da diferença do valor de R$ 2.291,33 entre registros contábeis e físicos referentes aos bens em almoxarifado, garantindo assim a exatidão dos registros contábeis do hospital. Ciência e arquive-se. Processo 2737/2013, Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, prestação de contas 2012. Estou também acompanhando o entendimento técnico ministerial. Voto para que sejam julgadas regulares as contas da unidade, exercício 2012, dando quitação aos responsáveis, arquive-se. Processo 2392/2010, estou adiando. Processo 4341 de 2013, Prefeitura Municipal de São José do Calçado, tratam os autos de requerimento autuado em 21/12/2012, nesse tribunal, encaminhado pelo senhor José Carlos de Almeida, na qualidade de prefeito, à época, solicitando análise das contratações feitas para a realização da festa de carro de boi ocorrida no município. Tendo em vista que o prazo para o cumprimento da decisão plenária, que foi para instauração tomada de conta especial, prazo 90 dias, venceu, decisão plenária foi 2651/2013, venceu em 21/10/2013, a 4ª Secretaria do Controle Externo sugeriu a aplicação de multa nos moldes do que determina a Lei 621, bem como a reiteração da determinação contida à prefeita atual ou quem substituí-la. Então, eu estou votando, de acordo com a área técnica e o Ministério Público, aplicando multa de 1.000 VRTS. Voto ainda pela reiteração da determinação contida na decisão plenária, com nova notificação à prefeita municipal ou quem a esteja substituindo, para que proceda a devida instauração tomada de conta especial no prazo máximo improrrogável de 15 dias, obedecendo os critérios contidos nos artigos 3º e 4º da IN 08/2008. Conselheiro Rodrigo, apenas para esclarecimento, este processo ele já foi elaborado sob a égide do novo regimento interno. Nós tivemos uma reunião administrativa, onde Vossa Excelência estava de licença médica, para harmonizar exatamente a aplicação das multas, já sob a égide do novo regimento, onde o valor mínimo corresponde a 3% de R$100.000. Então, nós teríamos que estar modulando. Então, eu refaço. E
E acompanho, já é uma decisão pacífica do plenário. Então, estou refazendo aqui, passando para 3.000 VRTS. R$3.000. 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 Que é 3% do valor do CAPT, que é R$100.000. R$3.000, então. Obrigado pela contribuição, presidente. Então, não tem... Posso passar para o próximo. Sem dúvida. Processo 2274/2013. Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Fundão, relativos aos exercícios 2009 a 2012, em cumprimento ao plano de auditoria 76/2012, sob responsabilidade do senhor Marcos Fernando Moraes e outros. Diante dos indícios de irregularidade de que trata a instrução técnica inicial, acolho parcialmente a proposta de encaminhamento, pois converto o presente processo em tomada de conta especial. Contudo, deixo de encaminhar as determinações sugeridas pela área técnica, uma vez que o presente processo encontra-se em fase inicial de citação, sem que haja sequer manifestação de defesa por parte dos responsáveis. No mesmo sentido, deixo de encaminhar, no presente momento, cópia dos autos ao Ministério Público do Espírito Santo e ao Tribunal de Justiça, por entender que o presente processo ainda se encontra em fase inicial, não havendo nenhum julgamento de mérito por parte desta Corte de Contas. Então, voto para converter o presente processo em tomada de conta especial, citação 30 dias, são 36 citações. Apenas isso. É a pequena divergência. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Havendo a divergência fundamentada pelo excelentíssimo conselheiro, coloco o processo em discussão. Em votação, o conselheiro Marco Antônio. Acompanha. Também acompanha o relator, devolvo a palavra. Processo 1879/2011, eu só vou explicar, presidente, como eu tirei um pequeno período de licença médica, muitos processos, que são processos e votos bem longos, e alguns assuntos que nós estamos tentando pacificar, em reuniões administrativas e aqui no plenário. Então, estou apenas justificando que alguns deles eu retirarei de pauta para organizá-los de forma mais racional, para que as próximas sessões tenham o bom proveito que estão tendo até agora. Então, eu estou retirando o processo 1879/2011, estou adiando o processo 2025/2011, retirando o processo 1671/2011, 1779 de 2011, 9313 de 2010, 9322 de 2010. Também retirado de pauta. Retirado. 2364 de 2004, também retirado. E adiando o processo 6451 de 2009. Aliás, 6446 de 2009. Ficou claro, presidente? Ficou. Obrigado. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos. Processo 3278/2011. Julgar irregulares solidariamente, condenado ao ressarcimento de 879,49 VRTS. Aplicação de multa das ciências interessados e arquivamento na forma do artigo 187 da Lei Complementar 621, sem aplicação de multa. Processo 2720/2013, regular, quitação e arquivamento. 2943/2013, regular, quitação e arquivamento. Processo
3321/2013, também regular, quitação e arquivamento. 2996/2013, regular, quitação, recomendação e arquivamento. Processo 2737/2013, regular, quitação e arquivamento. Processo 2392/2010, adiado. 4341/2013, multa R$3.000, reiterar a determinação de instalação de tomada de conta especial na forma do voto do relator. Processo 2274/2013, converter em tomada de conta especial, citação 30 dias. Processo 1879/2011, retirado de pauta. 2025/2011, adiado. 1671/2011, retirado de pauta. Processo 1779/2011, retirado de pauta. Da mesma forma, processo 9313/2010, 9322/2010, retirado de pauta. Processo 2364/2004, também retirado de pauta. E o processo 6446/2009, adiado. Convido o conselheiro Marco Antônio da Silva para relatar os processos em pauta. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Primeiro processo, 2518/2012, Prefeitura Municipal de Soretama, prestação de contas exercício de 2011, responsável senhora Joana da Conceição Rangel. Senhores conselheiros, eu na verdade eu não estou fazendo voto pelo julgamento de mérito, é uma questão incidente, questão incidental. Houve declaração, embora os opinamentos tenham sido pela rejeição das contas, e a gestora tenha sido revel, não apresentou as justificativas. Trata-se de matéria de cunho constitucional, aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino, as irregularidades que sobraram, e repasse no 10º. E observada a sistemática da resolução do Tribunal de Contas, eu cheguei a percentuais divergentes da área técnica. Em razão disso, senhor presidente, e o julgamento das contas seria até o dia 30/3, alertado até por Vossa Excelência. Então, eu estou votando pela conversão do julgamento em diligência interna, com remessa dos autos à área técnica para pronunciamento sobre as tabelas e números elencados por esse relator, prazo de 10 dias, bem como pela dilação do prazo para julgamento, como houve juntada de documentos na data de 29 de junho de 2012, para julgamento para 29 de junho de 2014. É só, face da divergência, estou retornando a palavra a Vossa Excelência. Qual o processo em discussão? Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator e devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, processo 4888/2012, admissão Breno Ferreira da Fonseca, acompanhando os pareceres registros. 5746/2013, admissão Maciele Arrivabene, acompanhando os pareceres registro. Processo. Só uma colocação anterior, senhor presidente. Os processos de João Neiva, o fator que eu me julgava por impedido para julgá-los era de caráter objetivo. A minha esposa era vereadora até 2012. Então, todos os processos a partir de 2013, melhor dizendo, em diante, eu não estou mais me dando por suspeito relativamente a João Neiva, exceto em questões pontuais. Aí, obviamente, em cada caso eu faria meu pronunciamento. Porque tem uns 3 processos na pauta, eu estou já retirando a questão de impedimento geral, de suspeição geral. Processo 7577/2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, admissão Ricardo Guache Lopes, acompanha os pareceres registros. 7578/2013, admissão Paulo Giovanni Carlete Pereira, acompanhando os pareceres registros. 7579/2013, admissão Tamires Borges Nascimento, acompanhando os pareceres registros. Tem mais de 3, né? 7580/2013, admissão José Antônio de Oliveira, acompanhando os pareceres registro.
7581/2013, admissão José Mário Serri, acompanhando os pareceres registro. 1269/2008, São José do Calçado, é uma revisão de aposentadoria Antônio da Silva Martins, acompanhando os pareceres pela regularidade da revisão, consequente registro. 4663/2005, revisão Ângela Maria Correia Nunes, acompanhando os pareceres pela regularidade, consequente registro. Processo 2987 de 2006 da Serra, aposentadoria de Leide de Oliveira das Neves. Eu estou tornando insubsistente decisão TC 32 de 2008, consequente registro, portaria 052 de 2006, retificada pela portaria número 105 de 2003, também acompanhando. 2220 de 2005, revisão de aposentadoria da Algisa Maria Prate, acompanhando pela regularidade de revisão registro. 1855 de 2005, de Maria Devens Alvarenga, acompanhando regularidade de revisão registro. 2956 de 2005, acompanhando pela regularidade de revisão registro. Processo 3913, essa situação, senhor presidente, eu não estou pulando o julgamento, é que eu prefiro fazer o julgamento do processo em que houve pedido de vista do eminente conselheiro, que hoje é presidente da Corte, o Domingos Augusto Taufner. Esse processo 3913 é a mesma decisão daqueles autos, que se encontra mais à frente. Então, a decisão daqueles autos se aplica do processo 3278, 2013, se aplica ao 3913. Então, quando eu fizer o julgamento 3278, vale por 3913. Próximo processo 1173 de 2006, pela regularidade da revisão, acompanhando registro. 3610 de 2006, pela regularidade da revisão, acompanhando registro. Processo anterior de Flávia Brandão Freire e atual Maria das Graças Patrício das Neves. Processo 1608 de 2009, de Maria Vilma Rodrigues de Oliveira, pela regularidade de revisão, acompanhando registro. 539 de 2011, Eurídice Elias da Silva, acompanhando pela regularidade de revisão registro. 6982 de 2012, de Idmeia da Silva Carvalho, registro acompanhando. 7110 de 2012, de José Luiz Albani, registro acompanhando. O 77 de 2012, esse processo, eu estou levantando uma questão incidente, é uma questão muito importante que diz respeito a denegação de registro sugerida pelo doutor representante do Ministério Público Especial de Contas dos atos de aposentadoria de todos os servidores que ingressaram no serviço público após 5/10/83, ou seja, 5 anos retroativos a 5/10/88, que esses servidores não têm a chamada estabilidade do ADCT. E o área técnica está opinando pelo registro. E como a matéria vai envolver uma gama muito grande de servidores para fins de uniformização, na forma do artigo 16, parágrafo 3º, do regimento interno, que os assuntos de competência da Câmara poderão ser submetidos ao plenário por deliberação da Câmara, eu estou votando no sentido de que os autos tenham remessa ao plenário para uniformização, o julgamento com a participação do colegiado na sua totalidade. E assim eu estou votando pelo sobrestamento do julgamento dos autos processos TC 7621 de 2012, dessa pauta, 7659 de 2012, 2101 de 2013, 2186 de 2013 e 3415 de 2013, né, até o julgamento do plenário, que com a remessa deve ser feito na próxima sessão no plenário, né? Em face da divergência, eu retorno a palavra à excelência. Vou submeter ao plenário. Acompanhe o relator. Então, Vossa Excelência vai submeter ao plenário o processo 7477 de 2012. Isso. E aí sobrestar os demais aqui. Os demais. Eu espero que a gente consiga o julgamento rápido no plenário, presidente, senão, para não tancar a pauta, talvez eu até retire, mas aí vamos ver o andamento na próxima sessão do plenário. Bom,
Processo 7621 de 2012 eu já disse, então é a questão da DCT, que é o próximo da pauta. 7659 de 2012 também é a questão da DCT. 24 de 2013, acompanhando os pareceres, registro, de Neuza Cecília Tobias. 1575 de 2013, aposentadoria Wellington Portela Ruela, acompanhando os pareceres, registro. 2101 de 2013, também a questão da DCT, sobre estado. 2186 de 2013, também questão do ADCT sobre estado. Processo 2471 de 2013, a aposentadoria de Maria Ângela Vargas Azevedo, acompanhando os pareceres, área técnica do Ministério Público, com recomendação de afastamento dos servidores do dia imediato, que completar o tempo de permanência no serviço público, mas a determinação de informação o senhor Elias Marçal, que informe aos segurados no momento do seu requerimento de aposentadoria a forma e o embasamento legal, para que façam a forma e embasamento legal do benefício requerido. Não divergência, apenas para saberem que estão votando. Processo 3278 de 2013, uma aposentadoria senhora Alexandra Miranda Taiguara da Silva. Esse processo também é uma questão incidente. O pedido, o meu voto foi pela proporcionalização da fixação dos proventos em 9.125 dias, equivalente a 25 anos e não 30 anos, como decidiu o excelso pretório na questão de ordem no agravo de instrumento 664567 no Rio Grande do Sul, onde ficou pacificado que o professor se aposenta pelo tempo exercido em sala de aula, ainda que a aposentadoria não seja voluntária, mas decorrente de evento infortunístico, invalidez. De outra parte, o eminente conselheiro Domingos Augusto Taufni se posicionou de acordo com os termos do artigo 62 da orientação normativa 02 de 2009 e orientação normativa 01 de 2012, no sentido de que a proporcionalização dos proventos do professor deve ocorrer na base de 10.950 dias, ou seja, 30 anos. Possui entendimento divergente do eminente conselheiro, externado o voto de folhas 80 a 84, motivo pela qual, para fins de uniformização de jurisprudência, é necessário a remessa dos autos ao plenário, na forma do artigo 16 do Regimento Interno, como transcrito. Litres. Compete às câmaras. Parágrafo 3º. Os assuntos de competência das câmaras poderão ser submetidos ao plenário por deliberação da Câmara em acolhimento à proposta de conselheiro ou membro do Ministério Público junto ao Tribunal, sempre que a relevância da matéria assim o recomendar. Em razão disso, voto no sentido de essa Câmara sobre julgamento dos autos processos TC 3913 2005, 4397 2013, 5471 2013, remetendo-se os autos ao plenário para o julgamento da questão incidente hora suscitada, da questão em razão do incidente hora suscitada, juntando-se cópia da decisão incidental naqueles autos. A SGS, proveniências supervenientes, é como voto na questão incidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. De uma forma, coloco o processo em discussão. Acompanho o relator. Também acompanho. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, processo 3290/2013, também sobre estado, questão de 9.125 dias. 3415/2013, sobre estado, mas a outra questão da DCT. 5210/2013, acompanha os pareceres, registro, aposentadoria Carlos Roberto Almeida Amorim. 5426/2013, registro, aposentadoria de Penha dos Santos, acompanha os pareceres. 5471/2013, sobre estrado, questão dos 9.125 dias. 5815/2013, aposentadoria Geraldo Aurélio de Paulo, registro, acompanhando os pareceres. 5908/2013, registro, acompanha os pareceres, aposentadoria Marlene José Becali. 6128/2013, registro, aposentadoria Sebastiana Retonde dos Reis, acompanha os pareceres. 6479/2013, registro, acompanha os pareceres, aposentadoria Nilceia Leite Valentim. 6794/2013, registro, acompanha os pareceres, aposentadoria Arcângelo Loz Franzin. 6799/2013, registro, acompanhando aposentadoria Maria Mercedes Tem Rocha Almeida. 6953/2013, registro, acompanha os pareceres, aposentadoria Nilson Coimbra de Oliveira. 4397/2013,
Sobrestado a questão dos 9.125 dias. 57/2013, registro acompanhando os pareceres, aposentadoria Luiz Carlos Matias. 64/2013, registro acompanhando os pareceres, aposentadoria Hélida Vieira. 64/2013, registro acompanhando os pareceres, Rower Pertencem do Elinger. 6099/2013, registro acompanhando Valdeci de Almeida Gomes. 6503/2013, registro acompanhando Genaí Miranda Laporte. 7116/2013, registro acompanhando de Creuza Lessa Mendonça. 5420/2013, a pensão, registro acompanhando de Eva Lourenço Pinheiro. Processo 59.597/2006, melhor dizendo, pela regularidade da revisão, consequente registro acompanhando de Aloísio Abril. 5430/2013, é uma reforma de Antônio Milagrete Ferreira de Moraes, registro acompanhando ambos os pareceres. 6654/2013, reforma, registro acompanhando de Lauro Alves de Moura, ambos os pareceres. E por último, o processo incluído em pauta 819/2013, também registro acompanhando. Terminando a pauta, retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os processos 2518/2012, diligência interna, área técnica, 10 dias, dilação de prazo para apreciação das contas para 29/6/2014. Os processos de pessoal declarar na forma relatada, lembrando que alguns processos serão remetidos ao plenário, na forma do artigo 16, parágrafo 3º, e outros permanecerão em pauta até a decisão destes processos que estão indo a plenário. A palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores. Processos de admissão do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro de Michele dos Santos Jantorno, Márcio Rufino Barbosa, Caroline de Carvalho, Renata Mendonça Coni Dantas, Neila Paula Caldeira Pezim, Mônica Yuri Cabral, Leonardo Coimbra Coelho de Almeida, Jussi Ellen Silva da Mota Borlini, Margarete Santos Scheider, Maria Lúcia Vieira Caldelas, Mirela Dias Baioco, Eduardo Dalla Bernardina Seidel, Evelyn M. de Oliveira e Oliveira Ramos, Alcinei Pancieri Lourenço, Tânia Haddad Pessoa, Gustavo Gomes de Jesus, Giovana Franco Ramos, Tatiana Barcelos Nardoto Ramires. Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, admissão de Sebastião Rodrigues de Oliveira, sobrestamento do feito, em virtude de haver ação judicial. Senhor presidente, esse processo, estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, apenas um erro aqui de... Processos seguintes, admissões na Prefeitura Municipal de Vitória, todas pelo registro. Érica Bessa do Nascimento, Adriana Ramos Beltrane, Jaciara Domingos Caldeira, Jussara Maria Ribeiro, Eliene Andrade Fernandes, Adriana Fontes Barcelos Nascimento, Maíra Moreto Santana, Eliane Machado Correia, Elaine Cristina Batista Paiva Freitas, Rana Pontes da Luz, Suelen Christian Laurinha do Nascimento, Heloísa Firmina dos Santos Ribeiro, Graziela de Fátima Lomeu, Natália Gasoli Rangel, Alessandra de Jesus Basto, Juliana F. Guindy Araújo. Processo do Instituto de Previdência Servidor do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Ricardo Almeida de Paulo, retorno dos autos à origem, devendo ser sobrestado. Demais processos do Instituto de Previdência Servidor do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro. As aposentadorias de Andiara Nunes da Silva, Dalva da Conceição Cipriano Rocha, Eliane Rogéria Costa, Silvanir Mulan Dardengo.
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, as aposentadorias de Emília Lúcia Barcelos e Maria Santana, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, as aposentadorias de Lucineide Alves dos Santos e Marlene da Silva Santos, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, as aposentadorias de Neuza Mendes de Araújo Pombermaier, Paulo Adilson Basilato, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de Maria Antonieta Salvador, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro das aposentadorias de Marisa Baldan Campos, Rosa Maria Mesner Leal, Dimas Pinto Vieira, Eni Rosa Pacheco, Rita de Cássia Meireles de Lessa, Silvani Rodrigues Chaves, Roseni Almeida da Silva, Roseni Almeida da Silva. Na Prefeitura Municipal de Alegre, aposentadoria de Antônio dos Santos, registro. Prefeitura Municipal de Vitória, aposentadoria de Suzy Viana Gonçalves dos Santos, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Marise Souza Viana, Cidirley Maria de Freitas Leal, Marli Favoreto Piovesan Salvador, Jussara Juliane Cavassani, Cecília Maria Recoliano, Eliana Maria Grilo, Ana Maria de Jesus Guaitolini, Ademir Azevedo de Moraes, Rita de Cássia Martins Xavier, Denise Maria de Almeida Sossai, Margarete Zago Rabelo. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Maria Marques Nascimento, Maria das Graças Silva. No Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Boa Esperança, registro da aposentadoria de Fiore Afonso Schmidt. No Instituto de Previdência e Assistência do Município de Vila Velha, aposentadoria de Messias Garcia de Amaral. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de João Vanderlei Cosmo. Prefeitura Municipal de Guaçuí, registro da aposentadoria de Manuel Rodrigues e Marta Soares de Abreu. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, pensão interessada, Otília Batista de Souza Keffer, registro, e Malvina Ferreira Klein, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, pensão interessada, Maria Domingas Leonardo, registro. Por fim, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reforma de Reginaldo Alves de Souza. Vou declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais havendo a tratar, após relatados e 153 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 19 de março, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.